piazada, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é a Teacher Mariana, a Prof. Mariana, tanto faz como vocês me chamarem, já não chamo de Sônia porque eu não vou reconhecer. Na aula de hoje eu não vou aparecer no cantinho ali por motivos de... A minha câmera tá muito ruim, cara, então assim, tá realmente escuro, sabe? Não tô conseguindo gravar. Então hoje vocês vão ver só o meu lindo PowerPoint, mas tenho certeza que vai ser o suficiente, tá bem? Então, tá bem. Então, meninas, tudo pau, vamos lá, vamos começar assim que esse caminhão terminar de passar aqui. Muito bem, obrigada, caminhão. Let's que bora, então. Galera, going to. A gente começou a falar nas aulas passadas, né, sobre o Simple Future. O que é o Simple Future, né? São as duas maneiras simples de usar o futuro em inglês. O Simple Future consiste no going to e no will. A gente já viu o will nas aulas passadas, então agora a gente vai ver o going to. Para isso, nós temos o nosso Nicolas Cage ali, fazendo a louca. E dentro do quadradinho no meme tá escrito: Teacher, am I going to pass English? Yes, right, yes, please tell me I'm going to. Gente, isso são vocês no fim do ano, em dezembro, desesperados para eu falar bem de vocês no conselho de classe. Vocês sabem com quem eu tô falando, não é mesmo? Sabe também que não é para todos, né? Gente, então o que ele tá falando ali pra gente? Eu usei o Nicolas Cage aqui para mostrar que ele tá falando, ó, am I going to? E por último, tell I am going to. Se vocês notarem aqui, a gente tem uma question mark, um ponto de interrogação, o que indica que isso é o quê, minha galera? Muito bem, é uma pergunta. Aqui eu tenho uma exclamação, logo é uma afirmação. Olhem a diferença da estrutura da pergunta, auxiliar, depois sujeito. Na afirmativa, sujeito, depois auxiliar. Certo? Certo, vamos pra frente então. Hoje a gente vai falar sobre o going to, para que ele é usado e entrar no auxiliar dele, tá certo? Como que a gente usa, para que a gente usa, em que momento? Primeiramente falando, é a forma mais utilizada no fala coloquial. Mas, teacher, o que é a forma coloquial? Gente, a forma coloquial é a forma informal, o que leva a gente para o segundo tópico ali, tá vendo? É mais informal. Quando a gente fala de fala coloquial, normalmente ela acontece na oralidade, ou seja, na maneira que a gente fala, não na maneira que a gente escreve. Então, ali quando a gente fala que é a forma mais utilizada na fala coloquial, quer dizer que o going to vai marcar a presença dele com mais frequência na hora da fala do que na hora da escrita, deixando o will sendo um pouquinho mais formal e o going to mais informal. Então, isso quer dizer que eu não posso usar o going to quando eu quero ser formal, certo? Errado! Eu posso, mas com frequência eu usarei o will mais, quando a minha intenção é ser formal, ok? Então, só para relembrar, número 1 ali, a forma mais utilizada é a forma mais utilizada na fala coloquial, ou seja, o going to a gente vai usar mais no momento da fala. É mais informal, na fala. É considerado um coringa, brincadeira. Ele é considerado um coringa e a gente já vai ver o porquê. E ele sempre exige um verbo base depois dele. Como assim? Note que o nome dele é going to. Não é apenas going, é going to. Se ele tem na forma do nome dele já a palavrinha to, isso quer dizer que automaticamente aqui, do ladinho dele, vai ter um verbo base. Lembra que a gente viu lá no comecinho o que é o verbo base? O verbo base é o verbo na coluna 0. Ele não tem nenhuma mudança de ortografia. Tipo, ed, ing, to na frente, sufixo atrás, não tem nada de diferença. Então, isso quer dizer que aqui do ladinho... Cadê meu mouse? Achou. Aqui do ladinho dele, eu vou ter um verbo base, sem nenhuma alteração, ok? O que é o verbo base? Exemplos. É o próprio verbo be, o verbo eat, drink, play, e por aí vai. Tudo bem? Tudo pau. Vamos lá, então. Going to o coringa. Por que céus o going to é o chamado de coringa? Gente, o going to, ele serve basicamente... Parece que tá passando um tratorzão, né? É porque tá no meio da cidade.
O going to ele é chamado de coringa por quê? Ele basicamente vai poder ser usado em qualquer momento do futuro. Planejamento, não planejamento, qualquer tipo de futuro ele abrange, exceto o futuro que a gente classificaria como Future Perfect, ou Future Perfect Progressive, ou Future Perfect Continuous. Mas isso a gente ainda não estudou, então não precisam se preocupar, ok? Normalmente o going to, então, ele vai abranger todos os tipos de futuro. Mas, teacher, se o going to ele abrange então, todos os tipos de futuro, por que eu tenho que aprender o will e os outros? Pois bem, ele abrange, mas isso não quer dizer que a vida inteira vocês vão ter contato com alguém, ou em um filme, ou em alguma prova, qualquer coisa assim. Peraí que eu preciso espirrar, galera. Um segundo aqui. Pausei aqui a nossa aula pra espirrar, né? Pra não espalhar coronavirus pra ninguém, né? Vamos lá, já tô melhor, estou muito bem. Então, o que eu tava falando é que o going to, embora ele seja usado como coringa pra abranger quase todo tipo de futuro, quando vocês forem conversar com alguém em inglês, ou estiverem jogando jogo com alguém em inglês, ou estiverem assistindo um filme, lendo uma música, ouvindo uma música, fazendo uma prova, ou fazendo uma prova internacional, pode ser que outros tipos de futuro sejam abrangidos também. E pode ser que você escolha só usar o going to, mas outras pessoas em outros momentos terão também outras formas do going to, além do going to. Não, terão outras formas de futuro além do going to. Por isso que a gente tem que entender ele também, e os outros também, tá? Planos ou intenções futuras estabelecidos previamente. Aqui é o primeiro tópico que a gente tem. O que é isso? Ele é utilizado, então, para falar de planos que, obviamente, exigem planejamento. Esse planejamento ele pode acontecer, por exemplo, de hoje, sexta-feira, para amanhã, sábado, ou pode acontecer de hoje, meu Deus, que mês que a gente tá? Maio, para ano que vem, sei lá, em junho, por exemplo. Vamos supor que eu comprei um pacote para Disney e ano que vem eu vou para Disney. Quando eu falo para vocês que ano que vem eu vou para Disney, eu vou para Disney, essa frase em inglês, eu poderia usar o going to com ela porque exige certo planejamento. Não apenas porque eu estou viajando, mas porque eu estou falando de algo que vai acontecer no ano que vem. Ou seja, eu já estou contando com esses planos. Se eu falo, por exemplo, hoje, sexta-feira, que amanhã eu vou ficar em casa, porque estamos em quarentena ainda, para ficar em casa, eu tô planejando também, de certo modo. Não é uma coisa que eu vou decidir amanhã na hora de ficar em casa. Eu tô aqui falando hoje, eu ficarei ou eu vou ficar em casa. Isso exige intenção futura e plano que é feito previamente, ok? Decisões tomadas na hora da fala. Ué, mas a gente viu isso que é o will que faz isso aí, né? Sim, o will faz, mas o going to, como ele é o coringa, ele também toma conta disso aí. Se eu quiser falar de algo decidido na hora da minha fala, como por exemplo, agora, eu vou acabar com essa aula porque tá muito difícil de explicar esse conteúdo. Se eu decido isso na hora da minha fala, isso é uma decisão tomada agora. Se é uma decisão tomada agora sobre o futuro, eu, em teoria, deveria usar só o will, mas eu também posso usar a forma do going to. Tabelas de horários. Gente, no inglês, aqui segue uma sequência parecida, inclusive, com o português. Tabela de horário a gente normalmente usa com o simple present para falar, por exemplo, que a aula começa às 7h15. Eu não vou falar a aula vai começar ou a aula começará. Eu falo, a minha aula começa às 7h15. Ou seja, no futuro, todos os dias da semana, 7h15 começa a minha aula. Então, isso é uma tabela de horário. Quando eu trabalho com tabela de horário, eu estou falando de cronograma, horário de filme, por exemplo, no cinema, horário da aula de vocês. É um cronograma que exige horário. E evidências do futuro no presente. O que isso quer dizer? A música do Chitãozinho e Chororó? Não, não é a música do Chitãozinho e Chororó. Evidências do futuro no presente é quando a gente não precisa estar no futuro para saber o que vai acontecer. Por exemplo, vamos supor que nós temos dois alunos aqui. Nós temos o aluno A e nós temos o aluno B. Aluno A não presta atenção na aula, dorme na aula, não estuda para a prova, tira nota baixa, não entrega trabalho, não vem na monitoria, não faz tarefa. Faz tudo errado, tudo. Eu preciso estar no futuro
para saber que provavelmente esse aluno vai reprovar. Isso quer dizer que ele vai reprovar? Não, porque o futuro só Deus pertence, a gente não sabe, né? Mas a possibilidade é que ele reprove, porque essas são as evidências que esse aluno tá dando pra gente. E nessa mentira de dizer que não te quero, brincadeira, galera, a gente tem essas evidências do futuro no presente, estando aqui. Eu não preciso estar lá no futuro para saber que esse aluno provavelmente vai reprovar. Assim como eu tenho o aluno B, que participa das aulas, tira dúvida, faz tarefa, faz trabalho, entrega tudo em dia, tira nota alta. Qual é a possibilidade, a maior probabilidade é que esse aluno passe de ano. Mas eu não preciso estar lá em dezembro para saber que isso provavelmente vai acontecer. Isso é uma evidência do futuro no presente. É olhar, por exemplo, pela janela do meu quarto, ver que o tempo lá fora está nubladíssimo e falar, vai chover, ok? Gente, aqui a gente ainda vai falar do nosso auxiliar e na aula que vem a gente entra nas estruturas e nos exemplos, ok? O nome dessa gramática é going to, mas em alguns lugares vocês podem encontrar ela como be going to. Por quê? Porque o be aqui, o verbo to be próprio, sim, o verbo to be, ele aqui ele é auxiliar. Meu Deus, a gente vai ter que usar o verbo to be de novo. Sim, mas agora não é só o verbo to be, porque ele vai ser o auxiliar. A estrela que vai brilhar aqui é o going to, muito bem? Lembrando que o verbo be ele é considerado um verbo mascarado, porque isso aqui, essa palavrinha be é a forma base dele. Atrás dele, ele esconde essas três formas de verbo, ou seja, o am, o is e o are. Quando que eu vou ter que usar cada um desses? Depende do sujeito que virá aqui na frente. Tudo bem, meninas? E os auxiliares, só para a gente relembrar qual é o momento em que a gente usa cada um deles. Lembrando que, então, a forma do be aqui, ela é... Calma. A forma do be aqui, ela é a forma base. Aqui eu tenho am, is e are, que são os verbos que se escondem atrás dessa forma base. Lembrando que o am unicamente serve para o I. O are serve para you, we e they, porque isso aqui é plural, ou seja, by, the, u. E o is serve para he, she, it. Lembrando que it serve para animais e coisas. Aqui no he, she entraria um nome, por exemplo, Carla. Carla is, porque Carla é uma pessoa só. No are seria, por exemplo, Carla e Rafael. Que daí seria are por serem duas pessoas. A Carla e o Rafael. Sem o verbo be, o going to não existe, gente. Ele não funciona, ele precisa do verbo be para auxiliar ele, ok? Os verbos auxiliares, eles auxiliam o verbo principal. No caso, o verbo auxiliar aqui vai auxiliar o going to. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido tudo. Se tiver dúvidas, hoje à tarde tem chat com vocês para tirar dúvida, para conversar, para trocar uma prosa, né? Já que a gente não se vê há tanto tempo. E é isso, eu fico por aqui, até a aula que vem. Um beijo e tchau!